Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você neste momento, alma querida. Que esta conversa seja uma luz que ilumine seu coração e traga clareza sobre uma verdade que poucos se atrevem a revelar, mas que pode transformar completamente sua compreensão sobre aqueles que carregam os cabelos brancos e o peso dos anos. Você já olhou nos olhos de um idoso e sentiu que por trás daquele corpo cansado havia uma alma mais viva do que nunca? Como se, enquanto o corpo desacelerava, algo dentro dele estivesse despertando com uma intensidade que você não conseguia compreender. Isso já aconteceu com você? Você já percebeu aquele brilho diferente no olhar de quem completou 70, 80, 90 anos? Como se eles estivessem vendo algo que você ainda não consegue enxergar. Se sim, você não está sozinho nessa percepção, querido coração. O que vou revelar hoje vai mudar completamente sua compreensão sobre o que realmente acontece com a alma quando o corpo envelhece. Existe uma verdade espiritual que Chico Xavier compartilhou e que transforma nossa visão sobre aqueles que chamamos de velhos. Nos próximos minutos, você vai descobrir as 7 transformações espirituais que acontecem com a alma dos idosos enquanto o corpo envelhece. E a terceira revelação pode ser exatamente o que você precisava compreender sobre seus avós, seus pais ou sobre você mesmo quando chegar essa fase da vida. Segundo os ensinamentos que chegaram até nós através de Chico Xavier e do mentor espiritual Emmanuel, existe algo profundo acontecendo com aqueles que avançam em idade. Algo que a maioria das pessoas não enxerga, porque estão olhando apenas para o corpo que se cansa, para a memória que falha, para os passos que se tornam lentos. Mas Chico nos ensinou a olhar além. Ele nos mostrou que quando o corpo desacelera, a alma desperta. Quando a matéria se aquieta, o espírito brilha. E essa verdade está diante de nossos olhos todos os dias, mas poucos conseguem ver. A velhice não é o fim que o mundo nos faz acreditar. É uma transição sagrada. É o momento em que a alma se prepara para o grande retorno. E durante essa preparação, acontecem transformações espirituais tão profundas que Chico dizia: se soubéssemos o que realmente acontece com um idoso, trataríamos cada ancião como um ser tocado pela luz. Emmanuel explicava que a alma nunca envelhece. Ela não carrega rugas, não sente o peso dos anos, não perde a curiosidade nem a capacidade de amar. O que acontece é exatamente o oposto. Enquanto o corpo se cansa, a alma rejuvenesce. Enquanto a matéria pede descanso, o espírito desperta. É por isso que tantos idosos, mesmo com limitações físicas, carregam uma paz que os jovens não têm, uma sabedoria que não vem dos livros, uma aceitação que não vem da resignação, mas da compreensão profunda de que esta vida é apenas uma passagem. Comente aqui abaixo: eu compreendo, se isso já faz sentido para você. Sua palavra pode acender a luz em outra alma que ainda não percebeu essa verdade. Quando compartilhamos o que sentimos, a solidão se transforma em comunhão e cada um de nós se torna um farol para os outros. Agora deixe-me levar você mais fundo nessa jornada de compreensão, alma bendita. A primeira verdade que Chico Xavier revelou sobre a alma dos idosos é algo que transforma completamente nossa percepção. Ele dizia que o corpo é apenas uma vestimenta transitória. É como um casaco pesado que vestimos ao chegar na terra. E conforme os anos passam, esse casaco vai ficando gasto, poído, pesado. Mas a alma dentro dele, a alma permanece jovem, curiosa, vibrante. Ela não envelhece com o corpo. Pelo contrário, ela se expande. Emmanuel, o guia espiritual que acompanhava Chico, explicava que existe um momento na vida em que a matéria começa a se curvar, mas o espírito se levanta. Você já viu um idoso falando sobre sua infância com os olhos brilhando como uma criança? É porque naquele momento, a alma dele está livre das amarras do tempo. Ela está recordando não apenas com a memória do cérebro, mas com a memória eterna do espírito. Chico contava que, em suas conversas com espíritos que já haviam desencarnado, muitos diziam a mesma coisa. Quando finalmente deixaram o corpo velho para trás, sentiram-se jovens novamente, como se toda a velhice fosse apenas uma ilusão da matéria.
Mas aqui está o mistério que poucos compreendem. Essa leveza da alma não começa apenas após a morte. Ela começa muito antes. Ela começa exatamente nos anos finais da vida terrena, quando o corpo desacelera e a alma tem espaço para respirar, para se expandir, para se preparar. É por isso que muitos idosos começam a ter experiências que antes não tinham. Sonhos mais vívidos, intuições mais fortes, sensações de que alguém está por perto, mesmo quando estão sozinhos. Não tenha medo dessas experiências, coração querido. Elas são sinais de que a alma está despertando para a sua verdadeira natureza. Espere um momento, porque o que vou revelar agora é algo que pode explicar experiências que você já teve com alguém querido que está em idade avançada. Segundo André Luiz, outro espírito que comunicava através de Chico Xavier, quando o corpo começa a desacelerar, algo extraordinário acontece com a alma. Ela começa a ouvir o mundo espiritual com mais clareza. É como se durante toda a vida houvesse um ruído constante. O barulho da correria, das preocupações, das obrigações, mas quando o corpo se aquieta, esse ruído diminui. E então a alma consegue finalmente ouvir as vozes sutis que sempre estiveram lá. Os sonhos dos idosos se tornam mais significativos. Não são sonhos comuns, são mensagens, são preparações, são reencontros antecipados. Emmanuel ensinava que isso não é acaso, é a alma ajustando sua sintonia. Como um rádio que, ao diminuir a estática, finalmente capta a frequência correta. Os idosos estão literalmente sintonizando-se com a próxima morada. E essa sintonia traz pressentimentos, intuições, certezas que antes não tinham. Quantas vezes um idoso disse: "Meu tempo está chegando", e você pensou que era apenas pessimismo, mas não era. Era a alma dele reconhecendo os sinais, preparando-se com serenidade para a travessia que todos faremos um dia. Confie nessa sabedoria, irmão querido. Quando um ancião fala sobre sua partida, ele não está sendo mórbido, está sendo verdadeiro com aquilo que seu espírito já percebeu. Chico dizia que os espíritos superiores começam a se fazer mais presentes nos últimos anos da vida terrena. Não para assustar, mas para acolher, para familiarizar. Para que quando chegar o momento da partida, a alma não sinta medo, mas reconhecimento. É como quando você se aproxima de casa após uma longa viagem. Começa a reconhecer as ruas, os cheiros, as paisagens, e sente aquela paz de quem está chegando onde pertence. É exatamente isso que acontece com a alma do idoso. Ela está reconhecendo o caminho de volta para casa. E existe algo ainda mais profundo acontecendo. Nos anos maduros da vida, algo misterioso começa a emergir na consciência. São memórias que não vêm da mente, mas do espírito. Fragmentos de outras existências, sensações de já ter vivido aquilo antes, reconhecimentos inexplicáveis de lugares que nunca visitou nesta vida. Emmanuel ensinava que, quando o corpo se aquieta, a alma recorda. As lembranças espirituais, que estavam adormecidas sob o peso da matéria, começam a emergir como sonhos que se misturam com a realidade presente. Não são confusões mentais, como muitos pensam. São ecos da eternidade despertando. É a alma mostrando que ela existiu antes deste corpo, que viveu outras vidas, que carrega experiências que transcendem esta existência. E aqui está a terceira revelação que eu prometi no início. Essa que pode mudar tudo para você. Chico relatava que muitos espíritos, ao desencanarem em idade avançada, diziam que nos últimos anos de vida começaram a ter flashes, intuições, certezas sobre coisas que não poderiam saber racionalmente. Eles viam lugares de outras vidas, reconheciam pessoas que nunca haviam conhecido nesta existência. Sentiam saudades de épocas que não viveram neste corpo. E todas essas experiências eram reais. Eram memórias da alma se libertando, mostrando que somos muito mais do que este corpo, muito mais antigos do que esta vida. Esta é a verdade que transforma a nossa visão sobre os idosos. Eles não estão perdendo a memória, estão ganhando memórias. Memórias eternas que finalmente podem aflorar, porque o corpo já não as reprime mais. E falando em conexão entre almas, alma querida, neste exato momento,
enquanto você me escuta, há milhares de corações por todo o Brasil buscando compreender essa mesma verdade sobre aqueles que amam. Sobre pais, avós, tios que carregam os cabelos brancos e uma sabedoria que só os anos podem trazer. Compartilhe aqui nos comentários de qual cidade e estado você está nos assistindo. Quando vemos cada nome aparecer, São Paulo, Manaus, Porto Alegre, pequenas cidades do interior, percebemos que não estamos sozinhos nessa jornada de amor e cuidado com nossos anciãos. Cada localização é uma luz que se acende no mapa da compaixão. E juntos, formamos uma rede de almas que honram aqueles que nos deram a vida. E agora caminham na etapa final da jornada terrena. Agora continue comigo, porque a próxima revelação é algo que você precisa compreender. Você já percebeu como é comum um idoso, de repente, sentir o desejo profundo de perdoar, de reconciliar, de encerrar assuntos que ficaram pendentes por anos, décadas até? Chico Xavier afirmava que isso não é coincidência. É a alma limpando o coração antes da partida. É o espírito que, prestes a se elevar, busca leveza, porque só o que está em paz consegue subir em vibração. Emmanuel explicava que existe um instinto espiritual que desperta nos anos finais. É como se a alma soubesse, mesmo que a mente não compreenda, que está se aproximando de uma grande transição. E ela não quer carregar fardos para a próxima dimensão. Por isso, tantos idosos começam a perdoar ofensas antigas, a buscar pessoas com quem brigaram, a querer resolver pendências familiares. Não é fraqueza, não é medo da morte, é sabedoria do espírito que compreende que o amor precisa estar livre para ascender. Está tudo bem se você também sente esse chamado em seu coração, querido irmão. O perdão não tem idade. E quando você vê um idoso perdoando, você está testemunhando a alma dele se preparando para voar. Chico contava a história de uma senhora de 87 anos que, de repente, decidiu visitar uma irmã com quem não falava há 30 anos. Ninguém entendia o porquê daquela urgência. Mas ela dizia que precisava fazer as pazes antes que fosse tarde. 6 meses depois, ela desencarnou em sono profundo, em paz absoluta. O espírito dela, quando comunicou através de Chico, disse que sabia que o tempo estava próximo e que não poderia partir carregando aquela mágoa, que a reconciliação com a irmã havia sido o último presente que deu a si mesma. A liberdade de partir em amor, mas há mais acontecendo com a alma dos idosos. Com o avanço da idade, muitos começam a perceber energias, presenças, sinais sutis que antes ignoravam. Sentem quando alguém vai chegar antes de chegar. Pressentem notícias antes que cheguem. Veem vultos, ouvem vozes, sentem presenças amorosas ao seu redor. André Luiz descrevia isso como o aflorar da mediunidade natural da alma. Todos temos essa sensibilidade espiritual. Mas na juventude ela está adormecida sob o peso das obrigações materiais. Na velhice, quando essas obrigações diminuem, a mediunidade desperta. É o momento em que o espírito, menos preso ao corpo denso, consegue captar as vibrações do plano superior com mais facilidade. Os idosos começam a ver o que sempre esteve lá, mas que antes não conseguiam perceber. Essas percepções não são delírios, alma bendita, não são sinais de demência. São os primeiros diálogos com a eternidade. É a alma entrando em sintonia com aqueles que já partiram e que virão buscá-la quando chegar o momento. Chico dizia que muitos idosos veem familiares que já desencarnaram, conversam com eles, sentem sua presença. E isso não deve ser ignorado como alucinação, é real. É o véu entre os mundos se tornando mais fino, preparando o espírito para a transição que se aproxima. Feche os olhos por um instante e sinta. Se você tem um idoso na sua vida, sinta a presença espiritual que o acompanha. Sinta a proteção que envolve aquela alma, que está se preparando para a grande travessia. Você consegue sentir? E existe uma verdade sobre os anciãos que precisamos resgatar, coração querido. Cada idoso é um livro vivo do espírito, um livro cujas páginas foram escritas em lágrimas, fé, renúncia, superação. Ouvir um ancião não é apenas respeito social.
É uma oportunidade de tocar a sabedoria dos planos mais altos. Emmanuel explicava que, ao escutar um coração maduro, o jovem toca a sabedoria que vem de muitas existências, porque a alma do idoso já viveu muito, já errou muito, já aprendeu muito, e agora, na última fase da vida terrena, ela tem clareza que só os anos podem trazer. Por isso, ouvir os velhos é um ato de reverência à eternidade. É reconhecer que aquele corpo frágil carrega um espírito que atravessou décadas de lutas, de perdas, de recomeços, e que, apesar de tudo, ainda está aqui, ainda ama, ainda ensina. Chico contava que, quando um jovem se senta ao lado de um idoso com o coração aberto para aprender, não é apenas uma conversa humana que acontece, é uma troca espiritual. Os mentores do jovem e do idoso se aproximam, e a sabedoria flui não apenas através das palavras, mas através da vibração que se estabelece. Mas talvez a verdade mais tocante seja esta: muitos confundem o recolhimento do idoso com solidão. Veem-no calado e pensam que está triste. Veem-no sozinho e acham que está abandonado. Mas Chico ensinava algo diferente. Ele dizia que é no silêncio que o espírito conversa com Deus. O ancião fala menos porque está escutando mais o invisível. Ele não está sozinho, está acompanhado por aqueles que já partiram. Está em diálogo constante com seus guias espirituais. Está, literalmente, vivendo entre dois mundos. É nesse silêncio sagrado que a alma se prepara para a transição, reunindo as lições, fazendo as pazes consigo mesma, despedindo-se da matéria sem desespero, mas com a serenidade de quem compreende que o melhor ainda está por vir. Emmanuel dizia que os últimos anos da vida são como o crepúsculo. A luz do dia está se apagando, mas há uma beleza única nesse momento. Uma paz que só existe na passagem, e o silêncio do idoso é essa paz se manifestando. Respire fundo agora e deixe essa verdade entrar em seu coração. Sinta a paz que vem dessa compreensão. E conforme os anos avançam, algo maravilhoso acontece, irmão querido. Com o passar do tempo, o orgulho se dissolve. A competição perde sentido. O apego aos bens materiais desaparece. E o que sobra? O amor. O amor na sua forma mais pura, despida de interesses, de expectativas, de julgamentos. André Luiz chamava isso de a purificação pelo tempo. É o momento em que o espírito aprende a aceitar, a compreender, a perdoar. Não por obrigação, mas porque finalmente compreendeu que essas coisas não importam diante da eternidade. A alma amadurecida entende que vencer não é ser melhor que os outros, é servir. Que possuir não traz felicidade, é desapegar. Essa é a sabedoria dos que já caminham na fronteira da luz. Chico dizia que quando um espírito retorna ao plano espiritual, após uma vida longa e bem vivida, ele carrega uma leveza que só o tempo pode dar. É como se todos os anos de luta, de dor, de aprendizado, tivessem polido a alma até que ela brilhasse. E você precisa saber disso, alma querida. Chico Xavier ensinava que Deus revela a missão do espírito no momento certo. Nunca antes, nunca depois. Por isso há almas que descobrem seu propósito aos 70, 80, 90 anos. Pode ser um gesto de amor que muda a vida de alguém. Uma reconciliação que liberta toda uma família. Uma palavra que cura uma ferida antiga. A missão não tem idade, tem vibração, tem intenção, tem amor. Emmanuel contava que muitos espíritos, ao retornarem ao plano espiritual, diziam que sua maior contribuição na Terra não havia sido na juventude, quando tinham força e energia, mas na velhice, quando tinham sabedoria e compaixão. Porque há dores que só um coração maduro pode consolar. Há verdades que só alguém que já viveu muito pode transmitir. E há amores que só quem está próximo da partida sabe expressar sem medo, sem vergonha, sem reservas. Agora, alma bendita, quero pedir algo importante. Se este vídeo está tocando seu coração, se você sente que essa mensagem precisa chegar a mais pessoas, então deixe seu like agora. Não é apenas um clique, é um sinal luminoso que ajuda outras almas a encontrarem esse consolo. Quando você curte este vídeo, você está dizendo ao universo digital:
Esta mensagem merece ser vista. Este conhecimento merece ser compartilhado. E assim, juntos, vamos levando luz para corações que sofrem ao ver seus entes queridos envelhecerem. Seu like é uma prece silenciosa, que se multiplica em alcance. É um ato de amor que beneficia não você, mas todos aqueles que ainda não compreenderam a beleza espiritual da velhice. E existe algo ainda mais reconfortante, querido coração. Conforme a alma se aproxima da luz, os mentores espirituais se fazem mais presentes. Eles inspiram sonhos, intuições, paz interior. Chico afirmava que ninguém envelhece sozinho. Há sempre um anjo sustentando os passos cansados. Esses guias acompanham a alma desde o nascimento. Mas é nos últimos anos que eles se aproximam ainda mais, preparando, acolhendo, mostrando o caminho de volta para casa. Emmanuel explicava que os espíritos protetores começam a se fazer sentir através de pequenos sinais. Uma sensação de paz inexplicável, um sonho reconfortante, uma certeza de que tudo ficará bem. São mensagens sutis, mas reais, de que a alma não está só nessa jornada final. Chico contava que muitos idosos, dias antes de desencarnarem, relatavam terem visto familiares que já haviam partido. Não eram alucinações, eram visitas preparatórias. Era o plano espiritual se aproximando para receber aquela alma com amor e alegria. Não tenha medo quando isso acontecer com alguém que você ama. Essas visões são bênçãos, não sinais de confusão mental. Se esse vídeo está tocando seu coração profundamente, se você está pensando em alguém querido que já tem os cabelos brancos, então compartilhe essa mensagem. Compartilhe não por mim, mas por todos aqueles que ainda não compreendem o que está acontecendo com seus pais, seus avós, seus anciãos. Seja o anjo que leva essa palavra de consolo a quem precisa entender que a velhice não é o fim. É a preparação para o grande reencontro. Você pode ser o instrumento que leva luz a um coração que ainda sofre ao ver seus entes queridos envelhecerem. Agora deixe-me compartilhar a verdade mais reconfortante de todas. A morte, para Chico Xavier, nunca foi o fim. Era apenas o regresso ao lar. O espírito, finalmente liberto das amarras do corpo cansado, reencontra seus amores, seus guias, sua missão maior. Emmanuel chamava esse momento de a grande libertação da consciência. É quando a alma percebe que tudo fez sentido, que cada dor teve propósito, que cada lágrima foi semente de crescimento, que cada ano vivido na terra foi uma preparação para a eternidade. Chico dizia que aqueles que partem em paz, que completaram sua jornada terrena com o coração leve, não sentem medo no momento da transição. Sentem alívio, sentem júbilo. É como tirar um sapato apertado após uma longa caminhada. E o mais belo, eles não estão indo para o desconhecido, estão voltando para casa, para a verdadeira pátria da alma, onde não há dor, não há separação, não há mais as limitações da matéria. André Luiz descrevia que, ao desencarnarem, muitos espíritos diziam a mesma coisa. Como pude ter medo disso? É tão leve, tão belo, tão natural, porque a morte é apenas uma porta. E do outro lado dessa porta, a luz, a amor, a vida verdadeira. E essa é a certeza que transforma tudo, irmão querido. Quando o corpo se despede, o amor fica. O afeto é o fio invisível que une os mundos. É a força que mantém pais conectados aos filhos, avós conectados aos netos, maridos conectados às esposas. Chico dizia sempre: o amor é a força que sustenta o universo. E é também o que nos reconduz ao lar. Por isso a alma não envelhece com o corpo. Ela rejuvenesce a cada gesto de ternura, a cada perdão oferecido, a cada momento de compaixão. Os idosos que viveram amando, que envelheceram distribuindo bondade, que chegaram ao final da vida com o coração leve, esses não temem a partida. Porque sabem, mesmo que não consigam explicar, que o amor que cultivaram os esperará do outro lado. Sinta agora essa verdade penetrando em seu coração. Deixe que ela acalme seus medos sobre a velhice, sobre a partida, sobre o que virá depois. E você que está me ouvindo agora, precisa saber:
Cada vez que você olha com carinho para um idoso, você está honrando não apenas aquele corpo cansado, mas uma alma eterna que escolheu viver mais uma vez na Terra para evoluir, para ensinar, para amar. Se essa mensagem encontrou você no momento certo, se algo em seu coração foi tocado, então inscreva-se neste canal e ative as notificações. Não para consumir conteúdo, mas para continuar essa jornada de despertar espiritual. Cada vídeo que chega até você pode ser a resposta que sua alma pede há tempos. Faça parte dessa família de corações despertos, porque juntos podemos espalhar a luz que Chico Xavier nos deixou como herança. O que aprendemos hoje nos mostra que a velhice não é o fim da vida, é o começo da verdadeira liberdade. É quando a alma finalmente livre das obrigações da juventude pode se dedicar ao que realmente importa, ao amor, à paz, à preparação para o retorno. Gratidão por ter caminhado até aqui comigo, alma bendita, por ter aberto seu coração para essas verdades que transformam. Você não está sozinho nessa jornada de compreensão. Aqueles que você ama e que carregam os cabelos brancos estão cercados de luz, de proteção, de amor dos planos superiores. E quando chegar o momento da partida deles, saiba que não é um adeus, é um até logo. Porque no mundo espiritual, como nos ensinou Chico Xavier, não há separação. Há apenas diferentes estados de consciência. E o amor? O amor sempre encontra um jeito de unir o que parecia separado. Escreva nos comentários: eu escolho honrar. Cele essa intenção com suas palavras. Escolha honrar aqueles que nos deram a vida. Escolha honrar a sabedoria dos anciãos. Escolha honrar a jornada da alma que continua sempre. Que a luz do Senhor Jesus Cristo ilumine sua vida e a vida daqueles que você ama, querido irmão. Que os espíritos superiores envolvam sua casa em paz e proteção. Que cada dia seja uma oportunidade de amor e serviço. E que, quando você olhar nos olhos de um idoso, enxergue não a fragilidade do corpo, mas a força da alma que está prestes a alçar voo para a eternidade. Porque essa é a verdade que liberta, que consola, que transforma. A alma não envelhece. Ela apenas se prepara para voltar para casa. E quando finalmente chegar lá, será recebida com festa, com amor, com a certeza de que cada ano vivido na Terra valeu a pena. Até nosso próximo encontro, que sua alma siga em luz, em paz, em amor eterno. Que você seja instrumento de consolo para os anciãos que cruzarem seu caminho. E que o amor que você oferecer hoje volte multiplicado quando você também carregar os cabelos brancos e a sabedoria dos anos. Paz e luz, sempre. Gratidão eterna.